Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para gravar o podcast pelo CIT. Sou a Maria Eduarda Pagliari Martins, sou presidente da Liga de Pediatria e acadêmica do Unisalesiano. O nosso tema abordado hoje vai ser Síndrome mão-pé-boca. Estamos aqui com o nosso preceptor, Dr. Anderson Dutra, e a doutora Samara, que também é preceptora da nossa Faculdade de Medicina. As acadêmicas Bárbara e Júlia também. Podemos dar início. Agradeço a Liga pelo convite, para a gente poder falar um pouquinho aí sobre síndrome mão-pé-boca. É uma doença aí muito recorrente, né? Uma doença infecto-contagiosa muito comum nas escolas, com frequentes surtos. Então, para dar início, a gente relembra que a doença, a síndrome da mão-pé-boca é causada aí por um vírus, principalmente os subtipos COX-A e B, da família dos enterovírus. E a contaminação é feita através de secreções, né? Seja pelas vias respiratórias, ou fezes, ou ainda pelas lesões contaminadas que a criança vai apresentar durante todo o quadro clínico, né? Os sintomas são muito observados, a gente faz muito atendimento de crianças assim em pronto-socorro. E a queixa principal da família é dificuldade para engolir alimentos. Então, a queixa, a mãe chega, olha, doutora, a criança não consegue ingerir bem a comida, está recusando a comida, às vezes até com uma cialorreia, né? Uma salivação excessiva, febre alta, e agora surgiram essas lesões. Essas lesões têm características diversas, então máculas, pápulas e às vezes até aspecto de vesículas com secreções de crostas. A localização aí mais comum são mãos, pés e boca, só que a gente tem visto aí uma manifestação, né, diferente, né, de uns anos para cá. Então, se manifesta em outros lugares, né, não fica exclusivo a mão, pé e boca. Porque, às vezes a família fica, é só na mão, no pé e na boca. Não, a gente tem também manifestações na genitália, nos cotovelos e às vezes até em tronco, né? Essas lesões às vezes coçam, às vezes a criança tem uma irritação. Quando tem na mão, a gente visualiza úlceras, né? Úlceras no palato, nas amígdalas, na língua, o que dificulta e traz esse sintoma de cialorreia na criança, dificultando a ingestão de alimentos muito sólidos, ou muito quentes, ou muito temperados e salgados. Essas lesões a gente acaba tendo aí de diagnósticos diferenciais, como, por exemplo, a herpangina, que são lesões localizadas estritamente só na boca. Então, a gente observa só essas úlceras visualizadas apenas na região de amígdala, de úvula, de palato, e não tendo as lesões, como eu já havia, né, a gente tinha falado anteriormente, em mãos, pés e boca. A herpangina também causado pelo vírus aí Coxsackie. Então, as lesões, né? Então, às vezes a própria família chega para a gente com esse tipo de queixa, com essas lesões em mãos, pés, boca, podendo aparecer também glúteo, cotovelo, joelho. Na boca, são lesões que lembram muito afta, né? São lesões aftosas, com aspecto um pouco ulcerado, realmente doem bastante, por isso que a criança reduz bastante a aceitação da alimentação. E a nossa maior preocupação como pediatra e orientar bem essa família é em relação à desidratação. Então, a criança começa a comer menos, ingere menos líquido, ingere menos a dieta ou leite e chega, às vezes, desidratado por uma recusa importante, né? Por conta das lesões que são bem dolorosas para fazer a ingestão. Outra complicação mais rara, mas acontece, alterações de sistema nervoso central, então as famosas encefalites, né? Então a gente já teve alguns casos ali documentados aqui em atendimento em pronto-socorro, são mais raros sim, mas podem acontecer dentro aí do parâmetro de doenças virais. Então a criança tem uma alteração às vezes mental, ou uma agitação muito extrema, ou uma sonolência muito extrema, às vezes uma crise convulsiva, na grande maioria das vezes uma crise focal, ou outras alterações aí que surgiram, uma alteração de sistema nervoso central, né? Alguns outros achados clínicos.
Então, crianças com essas alterações, a gente sempre orienta bastante a mãe. Mudança de comportamento significativo, sinais de desidratação, uma criança muito hipoativa, redução da urina, redução da saliva, ou uma celorreia tão extrema ao ponto de, às vezes, a criança não conseguir nem ingerir a saliva, não ingerir nenhum tipo de líquido. A criança precisa ser avaliada no serviço de urgência e emergência. Uma alteração comum, principalmente nas doenças exantemáticas, né, de maneira geral. Então, as doenças de pele, incluindo aí a síndrome mão, pé, boca, elas podem fazer uma fragilidade, principalmente na base da unha e nas extremidades de mãos e pés. Então, quando a gente fala de unha, a gente tem o termo aí onicomadese, em torno de 3 a 8 semanas após o contágio da infecção. Então, a criança teve mão, pé, boca, em torno de 3 até 8 semanas a gente tem esses relatos de queda da unha. Então, tem uma fragilidade total da base da unha e a unha cai. Ou ainda a descamação em pés e mãos, que a gente chama de descamação de dedos de luva. Então, descascam as pontas dos dedos, tanto das mãos quanto dos pés. A pele também pode apresentar até um aspecto furfuráceo, né, descamativo, farináceo. Para evitar, né, o contágio, a higiene adequada das mãos, a higiene do ambiente. Então, crianças nas escolas, né, identificado esses quadros aí de mão, pé, boca, lembrar que o contágio é assim por secreções, por fezes. Então, crianças que estão em creche, né, a troca de fralda, a pessoa que vai fazer essa troca, uma higiene bem adequada, né, afastar a criança o mais rápido que conseguir. Justamente para a gente evitar esses surtos e evitar que a gente tenha uma propagação maior das doenças, né, impedindo as crianças de frequentarem a escola. A higiene das mãos, a higiene das lesões, né, para evitar o contágio de secreção pelas secreções. E a doença é muito autolimitada, então ela tem um período de começo, meio e fim. Em torno de 7 a 10 dias a gente já tem uma resolução dos quadros, né? O tratamento é suporte, a gente não tem nenhum tratamento em si específico, né? Há alguns estudos em uso de antirretrovirais, mas nada ainda muito bem consagrado. O que a gente faz é o suporte. Então, hidratação, preferência por alimentos líquidos, pastosos, gelatinosos, com mais frios, né? Evitar coisa muito temperada, muito salgada. E afastar a criança, em torno de 7 a 10 dias aí do início dos sintomas. Lembrando que sinais de infecção, então, o que pode acontecer? Às vezes uma criança pequena fica manipulando muito as lesões, em mãos, pés, coça, e a gente tem o que a gente chama de infecção secundária. Então, a criança acaba tendo um impetigo local, uma infecção bacteriana. Então, sempre está atento, né, ao aspecto dessas lesões, como está evoluindo essas lesões, se está fazendo ou não uma infecção secundária na boca. Então, às vezes tem uma lesão ulcerada, favorecendo a infecção de monilíase oral. Isso é muito comum na mão, pé, boca. Às vezes a criança abre um quadro e começa um aspecto aí com infecção por cândida. Intensificar, né, a hidratação da criança, os alimentos, o máximo que conseguir. Ficar sempre atento a sinais aí de sonolência, alteração do sistema nervoso central, redução do débito urinário. E caso a criança tenha apresente, né, pioras, os sintomas comecem a ser muito refratários, sempre estar atento a procurar um atendimento aí no serviço de urgência e emergência. Bom, excelente a professora Samara, eu acho que cobriu assim bem, né, objetivamente essa apresentação da doença. Eu vou tentar fazer uma pequena abordagem mais histórica aqui, Samara, dentro da minha visão crítica da patologia, né, nesses últimos 28 anos de prática pediátrica. Então, a minha impressão é que a doença, ela se modificou, né? Mas sempre que a doença se modifica em medicina, ela não necessariamente se modifica por alteração da própria fisiopatologia da doença, ou mesmo que seja por uma mutação gênica do vírus, ou até uma
modificação da bactéria, né? Considerando as doenças infecciosas. Eu acho que nós tivemos, do ponto de vista epidemiológico, uma grande mudança sociocultural muito importante, né? Que foi exatamente a questão da escolarização precoce, né? De nossas crianças, né? Nos últimos anos isso tem sido cada vez mais frequente, né? Eu acho que é um fato sociológico bastante importante, né? Hoje a mulher jovem, ela faz parte do mercado de trabalho de uma maneira muito efetiva e, obviamente, ela precisa manter o seu filho sobre um cuidado, né? Para poder, né, dar essa atenção ideal. E, em contrapartida, no passado, nós tínhamos muito aquela figura da avó, né? Hoje a avó jovem, ela não quer ficar em casa cuidando dos netos, elas geralmente têm, né, compromissos sociais, compromissos inclusive profissionais e dificilmente, né, tem esse tipo de obrigação. Então, essa socialização precoce dessas crianças tem produzido talvez um maior número de contágio. E aqui na nossa região também, né, essa questão do clima, né? Eu acho que o nosso clima, né, nós estamos passando neste momento especificamente por um momento de bastante instabilidade climática, né, com índices de baixíssima umidade relativa do ar. A gente sabe que a Organização Mundial da Saúde, abaixo de 12%, considera de risco para um surto, né, de doenças de transmissão de contágio, né, por causa da secura do ambiente. E, infelizmente, nós vamos aí, como a professora Samara até comentou comigo antes do início do podcast, que ela tem atendido, né, professora, bastante casos no pronto-socorro. Sim, nessa época do ano é muito frequente as doenças de pele. Então, doenças exantemáticas de maneira geral, impetigos, né, o calor, a baixa umidade, a criança fica com a pele, né, o caso de dermatite atópica muito seca, faz com que a criança coce mais a pele, tem um prurido ali local, fazendo mais infecções secundárias. Então, as doenças de pele têm sido bem prevalentes, sim, nos atendimentos de pronto-socorro. Sem dúvida. E a Liga, né? O que a Liga nos tem para perguntar aí, né? Acho que o pessoal está curioso, acho que tem algumas dúvidas que talvez a gente não tenha coberto, né? A professora talvez não tenha coberto e vamos deixar para vocês aí perguntarem, né? Para a gente, se a gente puder contribuir. Vou começar perguntando, então, para vocês. Falando dessa parte da pele, que a criança coça, muitas vós vai no pronto-socorro e fala: doutora, e o banho de aveia? Posso dar banho de aveia na criança? Por favor, doutora. A professora Samara é especialista em banho de aveia. A gente gostaria de saber se isso realmente resolve, ajuda esses sintomas e se tem embasamento científico. A gente não tem muito embasamento em relação à aveia, né, que vem da farinha. A gente tem, sim, né, alguns hidratantes com base da aveia coloidal, né? Esse, sim, tem um ótimo funcionamento de hidratação para a pele. Mas é algo frequente, né, usado, né, doutor? O banho de aveia, dissolve, né, na água morna, deixa para ajudar a acalmar a pele, a hidratação da pele, né? Uma das situações, assim, hoje, na prática, então, pediátrica recorrente, como a professora Samara comentou, tem a ver com essa questão do clima, a baixa umidade relativa do ar e a secura que isso provoca, inclusive, nas nossas vias respiratórias, mucosa e também na pele. A gente sabe que a pele saudável, ela é fundamental porque a pele, ela é a nossa primeira grande barreira, né? Então, nesse sentido, as crianças que têm uma higiene corporal adequada, né? Que habitam, né, um ambiente que possa ser o mais confortável possível. E aí nós estamos falando numa situação, às vezes, de muita dificuldade, porque muitas dessas famílias, infelizmente, não podem ter acesso ao ar-condicionado e, às vezes, nem a um ventilador, né? E ficam submetidos aí a temperaturas bastante altas, até dentro de casa, o que torna a situação bastante complicada. E é superada, muitas vezes, por vários banhos, né? As crianças são banhadas várias vezes e nessa situação de vários banhos, né, professora, acaba removendo aquela camada de gordura corporal
que é fundamental. Então, a gente, enquanto pediatra, a gente procura sempre contextualizar isso, né? A situação sociocultural do indivíduo. O público atendido, isso, né? o público. Então, é claro que essa necessidade da hidratação de pele, ela deve ser atendida de alguma maneira. Então, a solução, como a professora Samara comentou, de colocar aveia em água e fazer um banho é uma opção, né? Mas também nós temos outras opções, como, por exemplo, esses olhinhos, né? Que são óleos de baixo, vamos dizer, valor agregado financeiro, né? E que a família pode utilizar para hidratar a pele, principalmente aí após um último banho, no horário do dia que esteja mais fresco. Agora, sem dúvida nenhuma, na dificuldade, né, na impossibilidade de você ter acesso aí a um produto de maior qualidade, sim, né, pode ser usado. Inclusive, tem um efeito para diminuir o prurido, né, professor? É uma grande dificuldade, né, doutor, que o hidratante não é entrado como medicamento, é um cosmético, né? Exato. Então, é uma grande dificuldade dos pacientes aí com problemas de pele, dermatite crônica, a acessibilidade para esse hidratante. Então, a gente não consegue um hidratante disponível no SUS, né? Certo. Então, a gente tenta, sim, principalmente pacientes com baixo poder aquisitivo, mas às vezes é o que a família consegue, a forma que a família consegue para hidratar, né? Perfeito. Eu vou puxar um gancho nessa dúvida. Na minha época, as mães usavam muito banho de permanganato de potássio. Eu gostaria de saber se seria indicado, nesse caso, para ajudar nas lesões, ou se piora, porque, querendo ou não, vai secar bastante, né? O que vocês indicam? Usavam, né? Na intenção não era de hidratar, né? Nem de secar. É a ação bactericida. Né? Então, era evitando as infecções secundárias, né? Doutor que usava bastante. Isso. Dissolvia aquela aguinha roxa, né? Para tomar banho. O permanganato de potássio, ele é da minha geração, não é da geração da Samara. Não, Samara já quase não vi. Não viu isso. A gente tinha isso no mercado, realmente a gente tinha pouco acesso a outras coisas que pudessem ser usado, mas sem dúvida, a ideia inicial, e hoje essa ideia ela vem se modificando, né? Se a gente for ver hoje, o que nós temos do ponto de vista de bioma, de microbioma, ele é fundamental para o seu organismo. Eu te diria que hoje você não tem posse do seu organismo, e quem tem posse do seu organismo são todas essas microbactérias e micro-organismos que fazem parte de todos os seus microbiomas. Então, a gente tem um microbioma na pele, a gente tem um microbioma no nariz, na boca, no intestino, em todos os lugares. E esses microbiomas, eles precisam estar equilibrados. Então, diante de uma situação como essa agora, né, de alto calor, baixa umidade relativa do ar, a pele realmente fica extremamente frágil. Se você submetê-la a um desequilíbrio desse microbioma, no caso o permanganato de potássio, que teria esse intuito de ser uma solução antisséptica, ou seja, ele estaria ali como um agente diminuidor dessa flora que estaria habitando aquele ambiente de uma maneira, vamos supor, até harmônica. Ele desequilibra isso e provoca um superaquecimento de outros agentes. Né? Tem mesmo uma desbiose, né? Toda a flora da pele. A professora Samara comentou isso dentro do aspecto da própria síndrome mão-pé-boca, quando ela falou que alguns pacientes, né, professora, acabam tendo infecções secundárias, né? Fungos, bactérias. Então, a intenção do permanganato não é boa, que é justamente alterar toda essa flora. Se a gente for por esse lado, você poderia considerar, especificamente na síndrome mão-pé-boca, o uso desses colutórios orais. Né? Então, tipo Flogoral, né? Cepacol Júnior, né? Que são produtos, às vezes, até que tem álcool. Né, Listerine, né? Então, estou falando produtos comerciais que são mais fáceis, né, para a pessoa poder entender. Então, isso de maneira nenhuma deve ser recomendado, porque você pode provocar ainda uma maior desbiose e você favorecer uma infecção secundária, porque aquela lesão ela tem uma meia-vida histórica do ponto de vista de doença que precisa ser respeitado, né, e dado o suporte necessário para ele poder se recuperar. Né? Mas é uma pergunta muito interessante, né? Pode fazer, Bárbara. Então, a doutora falou que a principal forma de prevenção é lavar as mãos.
Daí, quando tem um surto nas creches, nas escolas, o que é o melhor recomendado a fazer? Então, é assim, né? Para a gente considerar esse surto, né? A gente tem pelo menos 3 casos registrados aí dentro de um ambiente que essa criança frequente. A escola geralmente faz esse tipo de notificação. E as medidas, né, que ela pode tomar em casa. Essa era a pergunta. Isso. Então, nas escolas, né? Desculpa. As medidas que ela pode tomar na escola, né? A professora, a equipe de maneira geral. Higienizar todos os materiais que essa criança teve contato. Então, lembrar que é, sim, feito por contato de secreções, né? Na vigência da identificação aí de uma criança com surto, né? Uma criança com os sintomas de mão, pé, boca. Então, afastar essa criança, pedir para a família procurar, para afastar justamente para não contaminar as outras crianças. E a higiene do ambiente. Todos os materiais e brinquedos que a criança teve contato precisam ser higienizados, né? Então, eu acho que isso, pelo menos que eu vejo em atendimento de pronto-socorro, as escolas aqui fazem bastante. Tanto que as mães falam, eu posso confirmar para a professora isso, justamente para fechar a sala mais cedo e higienizar os ambientes, o material que a criança teve contato, justamente para evitar casos de surtos aí, para fazer com que as crianças frequentem a escola. Sim. Só para completar um pouquinho, Duda, para poder acrescentar um pouquinho, é o seguinte. A síndrome mão-pé-boca originariamente foi descrita em 1957, num surto em Toronto, no Canadá, né? E a partir daí ele veio se tornando cada vez, vamos dizer, mais descrito em várias regiões do mundo, né? E os países que têm um clima mais de sazonalidade, ele tende a se concentrar naqueles períodos mais quentes do ano. Os países como o Brasil, como país, né, tropical, né, e nossa região aqui como uma região muito quente, essas doenças elas costumam incidir o ano inteiro, né? Então, esse nível de vigilância, ele deve fazer parte, né, dos cuidados de qualquer criança, né? Então, quando você está ali preparando o seu filho para ir para a escola, e você reconhece que o seu filho, por exemplo, está com a diarreia, né? Você deveria pensar individualmente, mas também pensar coletivamente, tá? Eu, dentro da minha prática como pediatra, nesses muitos anos, eu tenho percebido, basicamente, que nós temos 2 tipos de atitude que são absolutamente paradoxais. A primeira delas é que o aluno na escola pública, ele é aluno. Então, a escola pública, o aluno chega, por exemplo, febril, doente, e pode ser por uma causa ainda desconhecida, ele não entra. Porém, o aluno na escola particular, ele é um cliente. E cliente pode tudo, né? Inclusive deixar com as professoras um remedinho para, se tiver febre, você dá esse remedinho. Se ele vomitar, você dá esse remedinho. E se bobear, ela apresenta, inclusive, a receita da doutora Samara, né? Então, nesse aspecto, do ponto de vista individual, tem um erro crasso, porque a avaliação dos pais, né, no intuito de proteger o seu filho, seria mantê-lo a nível de domicílio, né, dentro de uma proteção, né, não transferir essa responsabilidade para a escola, que pode não ser adequada. E do ponto de vista coletivo, piorou, né, porque você vai expor todas essas outras crianças a uma doença que às vezes nem tem conhecimento. Pode ser, por exemplo, uma catapora, pode ser uma doença extremamente contagiosa, né? Então, neste aspecto, eu vejo que as escolas hoje públicas, elas, de certa forma, têm até uma maior vigilância. As professoras são orientadas a bloquearem esse tipo de clientela que está adoentada e, sim, né, orientar as medidas de proteção e medidas de cuidados. Ao mesmo tempo, né, doutora, a gente tem, o senhor tinha comentado anteriormente, a inserção da mulher no mercado de trabalho, né? Então, às vezes, a mãe até observou uma temperatura, uma febre, mas... Não tem com quem deixar. Não tem com quem deixar, precisa trabalhar, tô nova no emprego. Então, exatamente, às vezes, isso acaba dificultando também e acelerando a contaminação entre a escola, né? Então, a criança vai, às vezes, contaminada e com risco de passar aí para os coleguinhas. Sem dúvida. Doutora, falando em relação à mãe, o responsável pela criança, a gente afasta ela do trabalho também ou somente a criança? Então, essa é uma questão aí que veio até na mídia recentemente, né? Então, o atestado médico,
é ao doente, né? O que você pode fazer é uma declaração que ela esteve ali presente, mas judicialmente não tem como você afastar a mãe, né? Só que é um dever legal. Então, ela tem, né? É um direito trabalhista dela acompanhar o filho doente. Então, ela tem esse direito trabalhista. Então, ela pode sim ser afastada. Você, como médica, não pode dar um atestado no nome dela. O que você pode colocar é a punho mesmo no próprio atestado da criança que ela precisa ser acompanhada por um responsável, independente de quem seja, o pai ou mãe. Mas um atestado no nome da mãe, não. Tá? É sempre da criança. Perfeito, eu concordo plenamente com a professora Samara e diria que, acho que para o aluno de medicina, né, essa figura do atestado médico é uma figura que precisa ser muito bem estudada dentro dos atos profissionais médicos. Hoje, os atos profissionais médicos, eles devem ter uma roupagem de segurança, né, de contexto, né? Você tem que lembrar que você está tendo um ato profissional. Porque às vezes a gente acha que você escrever alguma coisa e dar uma orientação ou escrever num papel, e às vezes o paciente te fala isso, fala assim, doutor, o que custa a senhora me fazer um atestado? Olha, gente, em tese não custa nada, mas custa tudo, porque custa todo o investimento que você fez na sua carreira para que você possa ter um ato profissional correto, um ato profissional seguro. Então, fazer um atestado médico não é algo simples. Então, este é um ponto, eu acho que super importante e tem um respaldo legal. Então, a minha sugestão é para que o profissional de saúde que se sentir inseguro, que faça uma consulta rápida. E hoje isso é possível. Você pode fazer uma consulta com um colega mais experiente que está dando plantão com você, ou você pode fazer uma consulta com um amigo, até num Zap, ou mesmo você pode consultar rapidamente no Google, né? Porque esse tipo de decisão, ela implica em um problema que pode se tornar até judicialmente muito grave, né? Que ponha em risco a figura do CRM do profissional que emitiu um laudo, vamos dizer, não adequado. Está em projeto, né? Até estava estudando recente sobre atestados e está em projeto que a gente tenha cada atestado uma numeração e um QR Code. Cada médico vai ter uma numeração, isso vai ser feito online, então vai emitir o atestado online através de um QR Code para evitar justamente isso, fraude de atestado, né? Essa questão de atestado que não é no nome do paciente, mas o atestado é sempre o nome do paciente registrado em prontuário. Então, colocar no prontuário que foi dado, for fornecido o atestado. Júlia, pode fazer. Eu gostaria de saber o que pode acontecer com os pacientes que já têm psoríase, quando eles pegam a síndrome. Se vai agravar ou não, se vai... Porque a dermatologia pra gente confunde um pouco. Então, vai agravar essa doença ou vai manter como estava? E aí, doutor? Olha, então, especificamente assim, a psoríase talvez seja, em dermatologia, uma patologia bastante estigmatizada, né? Então, as doenças dermatológicas, de uma maneira geral, a gente, enquanto profissional de saúde, a gente olha para elas de uma maneira, vamos dizer, mais carinhosa, né? Mais tranquila, né? Como dizem, né? Qualquer corticoidezinho melhora, né? A gente sabe que não é bem assim. A ciência dermatológica ela é muito profunda, muito densa, com muitos diagnósticos. Mas a psoríase, sem dúvida nenhuma, talvez seja, junto aí aos pênfigos, né? As duas patologias dermatológicas mais agudamente estigmatizadas, né? Então, eu diria para você que, sim, uma pessoa que tem uma psoríase em uma fase descompensada, qualquer doença de pele, né, pode abrir uma porta de entrada para um processo infeccioso, mesmo que essa porta de entrada tenha sido causada por um vírus, como um vírus simples, como é o caso do enterovírus, né, do vírus Coxsackie. Mas o indivíduo já com a pele sofrida, né, com várias
portas ali abertas, ele pode ser um candidato a infecções bacterianas até mais graves do que uma pessoa comum, né? A mesma coisa diria daquelas pessoas que não têm uma higiene adequada, que não avaliam corretamente a síndrome Maupé-Boca na sua evolução, fazem coisas que não são corretas, elas podem ter, sim, infecções bacterianas secundárias e correr risco. Não somente a evolução, às vezes, da própria doença, que, eventualmente, né, pode ter uma evolução desfavorável, mas é raro, graças a Deus. Né? Esses quadros de encefalite, esses quadros de miocardite, né, os quadros de paralisia flácida, eles podem acontecer, mas eles são frequentemente, né, são pouco frequentes. Mas sim, respondendo a sua pergunta, eu acho que sim. A doutora, professora, tem alguma... Eu acho que a psoríase não é tão comum na faixa etária que a gente vai ter, né? A síndrome Maupé-Boca, né? Pediátrica. Mas uma doença que estaria relacionada a tudo isso, né? Alterar toda a flora, chances de infecções, é a dermatite. Sim, então, a dermatite é muito mais frequente, né? Então, a dermatite é muito prevalente, no calor piora bastante. Então, relacionados aí quadros de broncoespasmo, asma, né? Que anda aí junto com a dermatite. Então, a dermatite com certeza favorece muito, que é uma patologia frequente aí nos quadros infantis. A dermatite atópica, que a professora Samara lembrou muito bem, ela teria, então, mais ou menos uma apresentação, vamos dizer, um pouco mais leve, né? Do caso, assim, de uma psoríase, né? Seria uma xerodermia, ou seja, uma pele mais cheirosa, né? Mais xerodérmica, né? Que seria mais seca, né? E isso, claro, facilitaria, diante de uma doença aguda, penetrar, né? E facilitar uma infecção secundária, tá? Doutora, a respeito do diagnóstico, ele é exclusivamente clínico? Ou quando se tem dúvida pode entrar com algum exame complementar? Clínico, né? Em pronto-socorro é exclusivamente clínico. Hoje em dia a gente tem painéis virais, né? A gente consegue fazer múltiplos painéis virais, aí se tratando de um serviço de grande ponta, mas é clínico, é visualmente clínico. O quadro é bem caracterizado, assim, clinicamente. Eu concordo plenamente, acho que a ideia realmente é um diagnóstico clínico, porém, né, a professora Samara sabe que aqueles casos que se revestem aí de alguma gravidade e que podem estar dentro desse grupos, né, em que o vírus, né, se complica, né, hoje você tem um recurso diagnóstico que é muito interessante, que é o PCR, né? O PCR que eu digo aqui é o PCR específico de identificação de partículas virais. Isso começou assim, a ganhar notoriedade comunitária com o próprio Covid, né? Em que as pessoas iam, né, nas farmácias, compravam lá e faziam o teste rápido, aquela coisa toda. Então, hoje, você tem alguns painéis virais, né, que a gente faz para doenças respiratórias e em situações específicas, como, né, esses casos de uma possível evolução de um enterovírus para um quadro mais grave, né, mais maligno, a gente pode utilizar a técnica de PCR para a identificação do vírus em qualquer substância fluida, né? Então, a gente pode colher no líquor, a gente pode colher de secreções nasais, da boca, pelo sangue, na urina, né? Então, pelas fezes, né? A gente sabe que o enterovírus, ele secreta nas fezes até por semanas, é descrito até meses, e na via respiratória por 1 a 3 semanas. Então, o diagnóstico pode ser construído, né, nestes casos mais graves, né, com a determinação do PCR viral. Tá? Doutora, aproveitando, e o senhor tem alguma experiência com a ciclovir? Para casos mais complexos, com sinais de complicações, gravidade? A professora Samara, ela me cutuca porque, assim, eu procuro ter um rigor, né, Samara, desde a época da nossa formação, baseado em evidência, né? E hoje, o uso do aciclovir, ele é uma medicação que existe uma determinação internacional, né, que segue um padrão do FDA americano. E todo ano, a cada 2 anos, o FDA publica um livro chamado Red Book, né?
que é o livro vermelho, a capa vermelha. E esse livro é uma bíblia, né? Ele nos orienta frequentemente sobre o que usar, o que não usar, e hoje em dia está muito complicado, porque você tem antivirais aí toda hora. Porém, o aciclovir, ele tem uma especificidade aí, neste caso, que é muito pontual e não tem mudado. Então, hoje, o Red Book fala claramente, nos casos de encefalite grave, potencialmente grave, né? Ou seja, pacientes que vão para UTI, estados convulsivos, etc., é mandatório o uso de aciclovir, né? Então, a gente usa sim, Samara. Eu já me lembro recentemente, talvez 1 mês e meio, 2 meses, ter usado num paciente que deu entrada com quadro de diarreia aguda, né? E que desenvolveu um quadro de confusão mental e provavelmente uma encefalite. E seguindo a normativa do FDA, né, a gente entrou, né, com a aciclovir. É óbvio que para a síndrome mão-pé-boca, que é o motivo da nossa discussão, em que ela é uma doença localizada, não tem o menor sentido. E aí eu talvez também ampliaria sobre o uso, né, de outras drogas antivirais, por exemplo, para gengivoestomatite herpética, que seria o herpes tipo 1, né, na boca, né, que também não tem indicação, nem tópico, nem oral. A gente vê alguns profissionais de saúde usando para aqueles casos de estomatite, né? Às vezes os produtos, né? Tipo o Zovirax, né? Que pode ser usado, que é um antiviral, mas que não tem indicação, né? O Zovirax é um antiviral específico para o herpes, mas tem indicação para o herpes labial, né? E não para o herpes, né? da gengiva, da gengivoestomatite, né? Então, sendo prático, assim, resumindo, eu acho que o aciclovir tem indicação nos casos que você suspeitar de uma encefalite viral e que você não tem, a priori, a identificação do agente, né? E, então, você tem autorização baseada em evidência. Quando a doutora Samara comentou, quando nós temos 3 casos, né? A gente já classifica como um surto. Eu gostaria de saber, em relação à notificação compulsória, se é uma responsabilidade do médico, se é uma responsabilidade da escola, e como que nós vamos, qual a providência que a gente vai tomar com aquelas crianças. Tá. Se a Samara me permitir, eu vou só fazer uma correção aqui, que eu acho que precisa ficar muito claro. Eu costumo dizer que a medicina é uma ciência conceitual, tá? Então, quando a gente fala em notificação compulsória, doença de notificação compulsória, é uma doença em que o Ministério da Saúde, nós estamos no Brasil, nós estamos sob a égide da Constituição Nacional e, quanto profissionais de saúde, sobre o Ministério da Saúde, né? O Ministério da Saúde constrói, né, uma série de normativas que nós, profissionais de saúde, que estudamos, que lemos e que estamos adequadamente posicionados, assim, nós temos que respeitar. Então, existem doenças que são de notificação compulsória, ou seja, notificação obrigatória. Você pode até, Eduarda, ter a sua opinião, mas uma coisa é você ter a sua opinião, a outra coisa é ser compulsório. Então, a resposta é o seguinte, olha, síndrome mão-pé-boca não é uma doença individualmente de notificação compulsória. Ela não é. Certo? Porém, né, professora Samara? Sim, em casos de surtos a gente precisa notificar. Compulsório, Duda, seria, por exemplo, sarampo, é uma doença de notificação compulsória, rubéola, Covid, dengue, as arboviroses, de maneira geral, são doenças compulsórias, igual o doutor Anderson explicou, obrigatoriamente, né? Na vigência ali do quadro, você precisa já no seu ato do atendimento fazer a notificação. No caso da síndrome mão-pé-boca, então a gente só faz uma notificação. Então, em casos de surtos. Isso, vamos montar um cenário só para ficar mais claro. Vamos imaginar que a professora Samara está no PFM atendendo um paciente em que o paciente comenta, está tendo vários casos, né, na turma dele, mas a professora Samara está atendendo o Joãozinho. Tá? Então, o que ela vai falar? Olha, esse caso é uma síndrome mão-pé-boca. Então, do ponto de vista prático, ela pode até notificar,
né, a Secretaria de Saúde Pública de Araçatuba, contando que, né, na escola tal, no bairro tal, está tendo um caso, né, um surto de síndrome mão-pé-boca. Tá? Então, do ponto de vista de legalidade, isso seria uma atitude muito correta, né, do ponto de vista de legalidade. Agora, pensando especificamente no Joãozinho, né, ela está levando em referência a história que a mãe está contando. Que ela pode ser verdadeira ou não. Se ela tiver a boa fé de achar que é verdadeira, ótimo. Agora, ela é obrigada a notificar que o Joãozinho está com síndrome mão-pé-boca? Não. Não é obrigada. Isso parte mais das escolas. A escola que acaba fazendo essa notificação, porque a escola, justamente igual o doutor falou, identificou que a gente está com um número aumentado aqui de casos, né? Então, estou com 6 alunos com mão-pé-boca, ou escabiose, como a gente teve, né? Então, estou aqui com tantos alunos com escabiose, preciso fazer essa notificação de um surto aqui na escola. Aí sim. Então, não cabe ao profissional, justamente por isso, porque pode ser ou pode não ser. Né? Então, não, é diferente da compulsória. A compulsória identificou, notificou na hora. Sim, então seria uma responsabilidade da escola. A gente pode fazer essa identificação, ou pedir, olha, entre em contato, né, com a escola, o serviço de saúde, a UBS, né, orientar, entre em contato com a escola para verificar essas crianças dessa escola, que estão vindo muitos atendimentos da mesma escola, e sim, mas não algo que a gente consiga fazer como profissional. Diferente da compulsória. A compulsória tem que entrar e fazer a notificação. A enfermagem já é acionada para justamente... Faz um isolamento também. Para notificar, tudo isso. Você vai tomar todas as medidas que sejam individualmente necessárias e coletivamente necessárias. E aí a gente pode usar até esse histórico do Covid, né? Vocês lembram no início que tinha aquela dificuldade, como é que a gente vai fazer, não vai fazer. Então chegou uma hora em que somente o isolamento individual não surtia mais efeito. Então teve que ser feito um isolamento coletivo, né? E aí tomou toda aquela dimensão que vocês lembram bem. Em relação a essas doenças que têm notificação compulsória, o ato de não informar é um ato infracional. Né? Isso é muito importante que o aluno de medicina entenda. Isso é um ato infracional, é um erro técnico. Pode ser considerado um erro de negligência, de imperícia, certo? Então, é um ato infracional. E, para tanto, tem, sim, todas as normativas. Como a professora comentou, a enfermeira, né, daquele ambiente, geralmente elas têm um papel de orientação, e aí você pode fazer uma consulta rápida, né? Falar, será que o sarampo vamos supor que a pessoa, né? Então, ela pode consultar rapidamente e não deixar passar, porque é um ato infracional. Para finalizar as dúvidas, eu gostaria de fazer uma pergunta um tanto quanto polêmica, que é muito discutida em redes sociais. Gostaria de saber se é zelo ou exagero as mães que não recebem visitas, que não deixam parentes pegar o bebê, que não deixam os parentes beijar. Seria um zelo ou um exagero dessa mãe, dessa puérpera? Os dois, né, doutor? Acho que assim, outra doença, né? Fugindo não só da mão-pé-boca, que a gente tem muita hospitalização. E a doença que mais mata crianças menores de 6 meses é as bronquiolites, né? Então, os bebês, principalmente os lactentes, aí tem uma chance de contrair mais facilmente a doença, principalmente por conta do vírus essencial respiratório, que tem surgido até vacina. Então, é cautela, né? Não dá para fazer um churrasco em casa com recém-nascido. Acho que isso não dá. Vou chamar lá 100 pessoas da família para apresentar. É claro, a rede de apoio é necessário, então a puérpera, né, o pai, a mãe vão precisar da família para, às vezes, ajudar no alimento, ajudar, às vezes, a olhar a criança enquanto alguém toma um banho, ajudar a organizar a casa. Então, isso é importante. A rede de apoio, sim, é importante, mas com cuidado. Não dá para ter exageros, né, doutora? É isso que eu sempre oriento para as mães. Então, esperar um tempo as vacinações. A gente tem internações com pneumonias muito graves recentemente, aí nas UTIs. O doutor Anderson vai falar com muita mais clareza isso aí. Mas ter cuidado e ter cautela para evitar exposição desnecessária para uma criança, né? Vai fazer uma visita, um passeio, faz um passeio ao ar livre, evita
igrejas, aglomerações, shopping, supermercado, né? Então, acho que a cautela é importante. Eu acho que a Samara falou muito bem, né? Mas eu gostei muito da sua perguntinha, sabe? Né? Como é que é? Zelo ou... Exagero. Exagero. Olha que bonitinho, né? Então, acho que a vida é assim, né? É um misto entre zelo e exagero, né? O duro é falar para um pai e para uma mãe, né, que eles não podem ser muito exagerados, né? Porque a maioria dos pais, né, pelo menos os dito normais, né, a gente tem muito zelo e às vezes a gente é muito exagerado com os filhos, né? Isso é uma pena, né, que nesses meus muitos anos aí de clínica pediátrica, eu posso te afirmar categoricamente que os cuidados em relação aos nossos filhos têm diminuído muito, né? Hoje a maioria dos pais, eles terceirizam funções, né? Então, de levar para a escola, buscar da escola, de dar comida, de trocar de roupa, de pôr para dormir, né? Então, eu não estou dizendo de maneira nenhuma que a mulher deve ficar em casa e cuidar, porque o sistema patriarcal ideal é esse, de maneira alguma. Eu acho que o casal moderno tem que buscar equilíbrio, né? O equilíbrio entre a realização pessoal e a realização familiar. Eu acho que existe, sim, uma possibilidade da gente ter um equilíbrio entre família e sucesso profissional. E aí o sucesso profissional são das duas pessoas que constituem essa família. E hoje, cada dia mais, uma família diferente, né? Famílias, às vezes, né, com parentalidades bem diferentes, né? Homens e homens, mulheres, né? Não só aquele casal hétero clássico, né? Então, acho que isso é muito bonito, muito bacana, é uma experiência nova. Mas, retomando a sua pergunta, eu te diria que realmente eu acho que falta muito bom senso, né? Então, especificamente neste momento epidemiológico, gente, que nós estamos passando, com um clima muito seco e um caldo, né, vamos dizer, propício epidemiológico para doenças infecciosas, eu acho que é extremamente temerário você tirar o seu bebê de dentro de casa por qualquer motivo vão, certo? Então, como a professora Samara comentou, né, olha... apresentar o seu filho para a comunidade que você frequenta me parece ser socialmente muito justo, né? Independente da sua crença, da sua fé, eu acho que todas as pessoas poderiam entender que o seu filho, dentro desse momento, poderia não ser levado para a igreja, para um culto que tem lá mais de 100 pessoas, 50 pessoas num ambiente fechado, né? Então, eu acho isso extremamente temerário. E uma outra coisa que a gente tem observado, Samara, e infelizmente é um fato, é que as bronquiolites que tinham como faixa etária de maior incidência, aí os seus 4 a 6 meses, 8 meses de vida, hoje estão incidindo em crianças muito pequenininhas. Sim. Crianças com menos, às vezes, até de 1 mês. E isso tem explicações científicas. Uma delas é o salto geracional. O que seria o salto geracional? Olha, no momento da pandemia, esses 3 anos que a gente ficou aí meio que escondido de tudo, essas senhoras mães, futuras mães, né, elas não tiveram exposição à maioria dos vírus que ficavam circulando ali, né? E inclusive também as crianças. Na hora que a coisa saiu, aquela coisa da manada, né, começou a explodir e aí essas doenças começaram a reaparecer, porém sem anticorpogênese necessária. A gente sabe que em relação ao vírus sincicial respiratório, que é o agente etiológico da bronquiolite, que é uma doença que mata, infelizmente, né? Nós temos aí uma transmissão via transplacentária bastante evidente, bastante segura. E isso protegia essas crianças até o final do 4º, 6º mês. Hoje, praticamente, nós não temos isso, né? Então, o que tem acontecido é que nós temos tido casos mais graves e mais precoces, né? Então, indo de encontro à sua pergunta, eu te diria que hoje não é um excesso de zelo você segurar o seu bebê dentro de casa e evitar essa exposição desnecessária. Olha, gente, eu também posso falar pessoalmente, eu tive 3 filhos pequenos, né? E eu imaginava como que a minha esposa, né, com um bebê recém-nascido, né, 15 dias de vida,
com os peitos estourando de leite, com o peito rachado, cansada, né? Ainda com secreção saindo por baixo, com um corte, né? Poderia receber uma pessoa e, sei lá, servir o uísque na sala, certo? Então, nós sempre tivemos uma atitude muito reservada, né? Nunca recebemos pessoas assim, a nível, né, de festinhas ou mais, né? Durante muito tempo, né? Isso não me fez falta alguma, né? Então, eu acho sim que as famílias deveriam ter mais zelo, proteger, né, as crianças, porque o ambiente, inclusive epidemiologicamente falando, não é nada favorável, né? Até mesmo para a escolarização, né? A gente vê cada vez mais frequentes, né, lactentes muito jovens já frequentando creches, berçários, né? Isso aí é uma outra briga, Samara, que eu acho que eu comprei, minha pessoal, de evitar, justamente sempre que possível. Às vezes algumas mães me perguntam, quando que é o melhor momento para ir para a escola? Olha, depende de tudo isso que a gente falou, contexto né? familiar. Contexto, né? Agora, se você puder segurar o seu filho dentro de casa, num ambiente seguro, durante um tempo, olha, quanto tempo? Olha, durante talvez o primeiro ano de vida, talvez durante o segundo ano de vida, né? E aí você entrega para um ambiente acadêmico, escolar, bem estruturado, me parece algo bem legal, porque esses 2 primeiros anos de vida são fundamentais na construção da identidade da criança, né? Da personalidade da criança, da afetividade da criança. E aí a gente vê, infelizmente, isso não ocorrendo e sim aumentando muito a incidência, né, professora, de distúrbios comportamentais em crianças pequenas. Até mesmo, né, a carteira de vacinação, as vacinas estão nos 2 primeiros anos, né? A maioria das vacinas. Então, exatamente, sem dúvida esse período é importante. Nós estamos chegando no fim do nosso podcast. Gostaria de saber se vocês têm mais alguma coisa para acrescentar. Não, eu só tenho a agradecer realmente a Liga aí pelo acolhimento, a oportunidade, a presença aqui da Samara, né, que sempre muito, né, me inspira a falar algumas coisinhas legais. Muito obrigado pelo convite. Agradeço aqui também o convite, né? Tá na presença do Dr. Anderson, meu eterno chefe aí, chefe de residência, agora colega de profissão, né? Muito grata a vocês pelo convite. Gostaria de agradecer em nome da Liga de Pediatria Dom Bosco a presença de vocês. Me deixa extremamente orgulhosa. Sou muito feliz por poder vocês contribuírem com a minha formação acadêmica. E passo a palavra para as meninas, só se quiserem fazer algum agradecimento, falar alguma coisa. Eu queria agradecer muito a vocês por mais um dia de aprendizado e é sempre muito bom estar com vocês. Eu também agradeço a oportunidade, agradeço a discussão. Agrega muito na nossa formação acadêmica. Já sair daqui preparados, né, para o que nos espera. Então, fico muito feliz e lisonjeada de poder estar aqui.